O betão frio da garagem de estacionamento pressionava as costas de Rosanna, enquanto Lorenzo Bianchi, o chefe da máfia mais implacável de Chicago, a encurralava nas sombras. Para os seus capangas, ela era apenas uma organizadora de eventos gordinha e aterrorizada que ouvira demais. Pensavam que ela era indefesa. Pensavam que era presa. O que o bilionário não percebia era que a americana desajeitada a tremer à sua frente já havia rastreado os seus 2 milhões de euros desaparecidos e estava prestes a insultar os seus inimigos numa siciliana perfeita que arrepiava a espinha. Ele desceu para silenciar uma testemunha descartável. Mas em exatamente 5 segundos, o homem mais perigoso do submundo ficaria violentamente obcecado em torná-la a sua rainha. A sala de jantar privada do Hotel Drake, no centro de Chicago, era um santuário para os ultra-ricos, uma gaiola dourada de painéis de mogno, lustres de cristal e pesadas cortinas de veludo que absorviam os segredos da elite da cidade. Naquela noite, a sala pertencia a Lorenzo Bianchi. Rosanna Hastings estava no corredor de serviço fracamente iluminado, com um guardanapo de linho engomado pendurado no antebraço, a respiração lenta e medida. Aos 28 anos, Rosanna era a gerente sênior de eventos da categoria VIP do hotel, uma posição que conquistara através de uma competência pura e inquebrável. Era também uma mulher gordinha num mundo que exclusivamente apreciava os esqueléticos e os cirurgicamente aprimorados. Rosanna ocupava espaço. Tinha ancas largas, coxas grossas e uma barriga suave e pesada que o seu blazer e calças pretas, feitos à medida, só conseguiam disfarçar até certo ponto. Na indústria da hotelaria de luxo, as mulheres que se pareciam com ela eram geralmente relegadas para os escritórios dos fundos, escondidas atrás de folhas de cálculo e linhas telefônicas. Mas Rosanna era boa demais no seu trabalho para ser escondida. Ela comandava a logística de uma sala com precisão militar. No entanto, ela conhecia as regras da alta sociedade. Para aqueles bilionários, políticos e magnatas, ela fazia parte da mobília. Ela era a empregada. Ela era invisível. E naquela noite, a invisibilidade era o seu maior trunfo. O ar na sala estava denso, praticamente zumbindo com uma tensão violenta que fez os pelos da nuca de Rosanna se eriçarem. Havia 6 homens sentados à volta da longa mesa de carvalho polido. Nenhuma comida fora pedida, apenas uma garrafa de Macallan 1926, que Rosanna servira com mãos perfeitamente firmes e uma variedade de cinzeiros de cristal. À cabeceira da mesa sentava-se Lorenzo Bianchi. Se o poder tivesse uma forma física, seria o homem que naquele momento girava um pesado copo de cristal entre as suas grandes mãos cicatrizadas. Lorenzo era impressionante de uma forma brutalmente aristocrática. O seu cabelo escuro estava meticulosamente penteado, a linha do maxilar afiada o suficiente para cortar vidro, e o seu fato sob medida em carvão abraçava uma estrutura construída para a violência, em vez de salas de reunião. Ele era o suposto líder de um sindicato modernizado que engolira silenciosamente os restos do outfit de Chicago, arrastando-o para o século XXI com uma eficiência corporativa implacável. Rosanna lera o seu dossiê nos arquivos de segurança privada antes do turno. Lorenzo Bianchi, importador, promotor imobiliário. Extremamente perigoso. O gerente-geral do hotel puxara-a de lado, pálido e a suar, e dissera-lhe: "Não fale a menos que lhe falem. Não olhe para ele nos olhos. O que quer que peçam, dê-lhes." Rosanna alisou as mãos sobre o estômago, um hábito nervoso, e observou das sombras. Um homem chamado Dante estava sentado em frente a Lorenzo. Dante suava profusamente, a sua gravata de seda cara desapertada, os seus olhos a lançarem olhares para as pesadas portas de mogno. Parecia um homem que sabia que estava no corredor da morte. "Não entendo a discrepância, Enzo", gaguejou Dante, o seu sotaque de Chicago espesso e desesperado. Os carregamentos no cais da Marinha foram registrados exatamente como pediu. O manifesto de Palme era limpo. Lorenzo não levantou o olhar do seu uísque. Continuou simplesmente a mexer o líquido âmbar. "Um manifesto limpo", repetiu Lorenzo, a sua voz um grave arrastado que enviou um arrepio involuntário pela espinha de Rosanna. "E ainda assim,
€2 milhões em produto desapareceram entre o cais e o armazém na Lower Wacker Drive. Evaporou como mágica. Juro pela vida da minha mãe, implorou Dante, apertando a borda da mesa. Eu não estava no cais. Tinha os meus homens lá, Luca e Giovanni. Eles podem atestar por mim. À direita de Lorenzo sentava-se Matteo, o seu subchefe, um homem mais magro e de aspecto mineral, com olhos frios e mortos. Matteo bufou, ajustando os punhos. Os teus homens são idiotas, Dante, ou são ladrões. De qualquer forma, isso reflete em ti. Rossana permaneceu absolutamente imóvel junto à estação de serviço. Verificou o seu smartwatch. 21h45. Faltavam apenas 15 minutos para poder sair graciosamente da sala, entregar os últimos deveres de encerramento ao porteiro noturno e escapar para o seu pequeno apartamento em Logan Square. Ela desejava desesperadamente tirar o seu blazer apertado, vestir as suas calças de fato de treino largas e esquecer a energia aterradora que irradiava de Lorenzo Bianchi. Mas enquanto observava Lorenzo finalmente erguer o olhar para Dante, Rosanna sentiu um frio, um pavor a acumular-se no seu estômago. Os olhos de Lorenzo eram um obsidiana profundo e insondável. Não havia raiva neles, apenas um vazio, aterrador, absoluto zero. Vamos contornar as mentiras, disse Lorenzo suavemente, mudando de idioma sem esforço. Sape, todos sabemos que foste tu. A respiração de Rosanna engasgou-se ligeiramente. Lorenzo não estava a falar um italiano romântico padrão, o tipo ensinado em escolas privadas caras ou falado por turistas em Roma. Estava a falar um dialeto antigo, pesado e gutural, siciliano, especificamente o dialeto de rua do submundo de Palmi, espesso com gírias e expressões regionais. Era uma língua concebida para o sigilo, uma língua destinada a excluir os forasteiros. Mas Rosanna não era uma forasteira para aquela língua. Ela praticamente fora banhada nela desde o nascimento. A sua avó, Nona Rosa, emigrara de uma pequena e empobrecida aldeia perto de Palmi e recusara teimosamente aprender mais do que 50 palavras de inglês. Rosanna crescera numa casa superpovoada e multigeneracional, onde aquele dialeto exato era gritado por cima de panelas a ferver de molho de domingo, sussurrado em bancos de igreja e usado para repreender quando roubava canoles extra das caixas de pastelaria. Ela conhecia a cadência, o ritmo, o peso exato e venenoso das palavras. I sold you Avatashai. O dinheiro ou a tua vida, disse Matteo, inclinando-se para a frente. Escolhe. Dante começou a hiperventilar. Eu juro que não levei nada. Foi uma armadilha. Estavam a discutir abertamente um assassinato. Bem na sua frente, Lorenzo recostou-se na sua cadeira de couro, a madeira rangendo suavemente no silêncio da sala. Traição paga-se com sangue, murmurou Lorenzo, olhando fixamente para o crânio de Dante. Nishkialo Duaco. Esta noite acabarás no fundo do lago. Rosanna forçou o rosto a permanecer completamente em branco. Olhou diretamente para um quadro de um veleiro na parede oposta. Não reaja. Não pisque os olhos. Você é uma peça de mobília. Você é uma garçonete americana gordinha que só fala inglês. Você não sabe que eles vão atirar este homem no Lago Michigan esta noite. O seu coração batia contra a sua caixa torácica. Ela precisava de sair daquela sala. De repente, um zumbido agudo e vibratório quebrou o silêncio. Todos na mesa viraram a cabeça para o som. Rosanna sentiu o sangue drenar do seu rosto. Era o seu auricular ligado ao seu telefone de trabalho, guardado no bolso do seu blazer. Era uma linha de emergência de anulação, usada apenas em caso de falha catastrófica na logística de catering do hotel. No dia seguinte, o Drake organizaria um casamento para 500 pessoas, para um rico CEO de tecnologia, e Rosanna era a coordenadora principal. Lorenzo olhou para ela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Peço desculpa, senhores, disse Rosanna, a sua voz notavelmente firme, apesar do terror que ameaçava sufocá-la. Tenho de atender. É uma emergência absoluta para o baile de amanhã. Vou sair. Não, disse Lorenzo, suavemente em inglês. Fique na sala. Mantenha a voz baixa. Estamos a tratar de negócios. Ele não confiava que ela saísse da sala enquanto Dante estava à beira de um colapso. Ele queria-a onde pudesse vê-la. Rosanna engoliu em seco,
Assentiu e virou as costas para a mesa, entrando no recanto mais distante do corredor de serviço. Tirou o telefone do bolso e atendeu, pressionando-o ao ouvido. Rosanna Hastings, sussurrou furiosamente. Senhorita Hastings. Um homem, uma voz alta e beligerante, gritou pelo altifalante. Era o Sr. Rossi, o importador italiano notoriamente difícil, que deveria entregar 200 quilos de trufas frescas e burrata importada para o casamento de amanhã. Tenho más notícias. O preço subiu. Alfândega. Entende? Não posso entregar os caminhões amanhã de manhã, a menos que o hotel me transfira mais 30 mil esta noite. Rosanna fechou os olhos. Este homem estava a extorquí-los à última hora. Se ela não conseguisse as trufas, a noiva teria um ataque. O hotel seria processado e Rosanna seria despedida. Senhor Rossi, sussurrou Rosanna em inglês, mantendo as costas viradas para os mafiosos. Temos um contrato assinado. Não pode alterar os termos 12 horas antes da entrega. Ah, contratos. Papel americano, riu Rossi, choroso. Os caminhões não se movem sem o dinheiro. Adeus, senhorita. Um súbito e cegante acesso de raiva superou o terror de Rosanna. Ela passara a sua vida inteira a ser maltratada, subestimada e ignorada. Passara a última hora em pé numa sala, aterrorizada pela sua vida. Estava exausta, os seus pés doíam, as suas calças apertadas como um espartilho estavam a apertar-lhe os lados, e ela definitivamente não ia deixar que aquele importador gorduroso arruinasse a sua carreira. A chave virou. A educada gestora de eventos corporativos desapareceu. A neta de Nona Rosa emergiu. Antes que Rossi pudesse desligar, Rosanna inspirou e desencadeou o inferno. Sentia Petra Bá. Ouve-me, seu pedaço de lixo, sibilou Rosanna ao telefone. A sua voz a descer uma oitava, as fortes hairs rolantes do dialeto de Palme a estalar como um chicote. A mesa de carvalho atrás dela, o tilintar dos copos parou abruptamente. Rosanna não notou. A adrenalina estava a bombear demasiado forte. Pensaste que podia ser esperto comigo? O contrato está assinado. Se os caminhões não estiverem aqui amanhã de manhã, vou fazer-te chorar lágrimas de sangue. Do outro lado da linha, Rossi ficou em silêncio mortal. Esperava uma rapariga corporativa americana suave e em pânico. De repente, estava a ser falada por alguém que soava como uma matriarca da máfia do velho mundo. Mássina, gaguejou Rossi. Cala-te, ladrilhou Rosanna, a sua voz baixa e letal. Não me importo com as tuas desculpas. Vens aqui com os produtos ou vou trazer-te problemas que nem imaginas. Entendeste-me? C.C. Cheiro, guinchou Rossi, completamente aterrorizado. Domani mattina, senza costo extra. Amanhã de manhã, sem custos extra. Bravo. Bom menino. Rosanna desligou bruscamente e terminou a chamada. Respirou fundo, trêmula, olhando para a parede em branco do corredor. A adrenalina começou a recuar, deixando para trás uma realização fria e horrível. Ela tinha acabado de gritar numa siciliana fluente e perfeita. Lentamente, agonizantemente, Rosanna virou-se. A sala de jantar privada estava totalmente imóvel. Dante já não chorava. A mandíbula de Matteo estava ligeiramente relaxada e Lorenzo estava a olhar para ela. Já não estava recostado na sua cadeira. Estava sentado perfeitamente direito, os seus olhos escuros fixos em Rosanna com uma intensidade que parecia física, como uma mão a apertar-lhe a garganta. Ele não a estava a olhar da forma como os homens normalmente o faziam, olhando para além dela ou olhando para o seu corpo grande com desdém. Ele estava a olhá-la como se ela fosse a única pessoa na sala, como se ela fosse um quebra-cabeças que ele desejava desesperadamente resolver. Ele ouvira cada palavra. Ele sabia que ela entendia o dialeto, o que significava que ele sabia que ela sabia exatamente o que eles planeavam fazer a Dante. O coração de Rosanna afundou-se no estômago. Há algum problema com o catering, senhorita Hastings? Perguntou Lourenço suavemente em inglês, a sua voz como veludo a deslizar sobre vidro partido. Não, senhor, mentiu Rosanna, a sua voz a tremer ligeiramente. Tudo está perfeitamente tratado. Lourenço olhou para ela por 5 segundos agonizantes.
Um lento e escuro sorriso fantasmagórico cruzou os seus lábios. Posso ver isso. Ele deu um pequeno e quase imperceptível aceno a Mateo. Terminamos aqui. A dama precisa de ir para casa. Dante, continuaremos esta conversa no carro. Deixo arrumar a mesa, senhores, disse Rosana rapidamente avançando, desesperada para realizar os seus deveres servis e encolher-se de volta para a menina gordinha invisível que eles presumiam que ela era. Deixe, comandou Lourenço, levantando-se. Ele abotoou o seu casaco de fato, os seus olhos nunca deixando-os dela. Tenha uma boa noite, senhorita Hastings. Rosana praticamente fugiu para o vestiário da equipa. As suas mãos tremiam tão violentamente que ela mal conseguia digitar o seu código no teclado. Uma vez dentro da segurança da sala iluminada por fluorescentes, tirou o seu blazer feito à medida, rasgando-o dos seus braços pesados e atirou-o para o seu cacifo. Trocou as suas calças pretas apertadas por um par de leggings pretas largas e confortáveis e puxou um camisola de lã grossa e larga por cima da cabeça para combater o vento cortante de Chicago. Estás bem, disse ela ao seu reflexo no espelho. O seu rosto estava corado, o seu cabelo escuro a escapar do seu coque imaculado. És funcionária de um hotel. Eles são profissionais. Eles não vão assassinar um civil só porque os ouviu a falar, certo? Mas ela sabia que isso era uma mentira. Não se deixa uma testemunha ir embora quando se confessou um assassinato. Ela precisava de ir para casa, fazer uma mala e ir ficar com a sua irmã nos subúrbios, ou melhor ainda, conduzir até Wisconsin. Rosana pegou na sua mala, colocou-a sobre o ombro e apressou-se pela saída de serviço dos fundos. A garagem subterrânea sob o Drake era uma vasta caverna de betão, ecoante e úmida. O ar cheirava a exaustão e a água fria do lago Michigan. Às 22h30, estava maioritariamente deserta. O seu Honda Civic sensato e gasto estava estacionado no nível B3, mesmo perto de um pilar de suporte de betão. As suas coxas grossas roçavam-se enquanto ela atravessava o asfalto a passo acelerado, o som da sua própria respiração alto nos seus ouvidos. Clac, clac. Rosana congelou. O som de sapatos de salto alto a ecoar contra o betão. Acelerou, as chaves a tilintar na mão. Pressionou o botão de desbloqueio no seu key fob. Os faróis do Honda piscaram alegremente na penumbra. Chegou à porta do condutor, pôs a mão à volta da maçaneta e puxou. Uma pesada mão enluvada de couro bateu com força contra o vidro, forçando a porta a fechar-se com um estrondo alto. Rosana gritou e virou-se, pressionando as costas contra o metal frio do seu carro. Mateo estava à sua frente, o subchefe. De perto, os seus olhos eram ainda mais frios, como lascas de gelo sujo. À sua esquerda, outro executor maciço, Luca, saiu de trás do pilar de betão, efetivamente a bloqueando. Vai para algum lado, senhorita Hastings? Perguntou Mateo, o seu tom a pingar falsa polidez. Vou para casa, disse Rosana, tentando expulsar o tremor da sua voz. Ela endireitou os ombros, tentando usar o seu tamanho a seu favor, recusando-se a encolher. O meu turno acabou. Por favor, saia. Mateo riu, um som seco e áspero. Receio que o seu turno tenha sido estendido. Deixem-me em paz. Exigiu Rosana, o seu pânico a aumentar. Apertou a mala com força, calculando se conseguiria balançá-la com força suficiente para atingir Mateo na mandíbula. Eu não sei nada, não ouvi nada, sou apenas uma organizadora de eventos. És uma péssima mentirosa. Uma voz grave ecoou pela garagem. Das sombras atrás de Mateo, Lorenzo Bianchi entrou na luz fraca e bruxuleante de uma lâmpada fluorescente no teto. Ele tirara o seu casaco, deixando-o no seu fato feito à medida. A iluminação dura sombreava os planos do seu rosto, realçando a cicatriz tênue na sua mandíbula. Parecia um predador de topo que acabara de encurralar uma presa muito interessante. Rosana pressionou-se mais contra o carro, a respiração superficial. Senhor Bianchi, por favor, juro-lhe, pela minha vida, o que quer que estivessem a falar lá dentro, eu não me importo. Não é da minha conta. Lorenzo caminhou lentamente em direção a ela. Mateo e Luca afastaram-se sem problemas, dando espaço ao seu chefe. Lorenzo parou a centímetros de Rosana. Era incrivelmente alto. Rosana era uma robusta 1,70 m, mas ainda assim, tinha de levantar o pescoço para o olhar.
Ele não a olhava com o desprezo a que estava habituada de homens da sua riqueza e estatura. Ele olhava para ela com uma fascinação pesada. Os seus olhos desceram para os seus lábios, depois percorreram as curvas suaves e macias do seu corpo enrolado no camisola largo, antes de voltarem a fixar-se nos seus olhos. Insultou o Sr. Rossi com uma maldição muito específica e muito antiga, disse Lourenço suavemente, a sua voz um zumbido baixo. O meu avô costumava dizer exatamente essa frase quando uma dívida não era paga. Não é algo que se aprenda no Duolingo, Rosana. Ele usou o seu primeiro nome. Pareceu terrivelmente íntimo. A minha avó é de Palme, explicou Rosana, as suas defesas a desmoronarem-se sob o seu olhar. Ela ensinou-me. É só isso. Sou apenas uma rapariga do lado oeste a tentar pagar a renda. És uma mulher que me viu ordenar a execução de um dos meus capitães. Corrigiu Lorenzo suavemente, casualmente, como se falasse do tempo. Rossana fechou os olhos com força. Não vou dizer uma palavra. Juro. Lorenzo estendeu a mão. Rosana estremeceu, mas ele não a atingiu. Em vez disso, os seus dedos grandes e quentes afastaram gentilmente uma mecha de cabelo escuro do seu rosto, colocando-a atrás da sua orelha. O seu toque foi chocantemente gentil, um contraste chocante com a violência que ela sabia que ele era capaz. A ponta do seu polegar demorou-se na carne macia da sua mandíbula. Sei que não dirá, sussurrou Lorenzo aproximando-se. Ele cheirava a colônia cara, tabaco e perigo. Porque és demasiado esperta para te pôres uma mira nas costas. Mas há um problema, boa gatinha. Rosana abriu. Com licença. Limpou a garganta, os seus olhos, o seu coração a bater descontroladamente contra o peito. Que problema? O problema, disse Lorenzo, o seu olhar descendo para sua boca, escuro e pesado, com uma súbita fome possessiva. É que passei os últimos 3 anos a lidar com mentirosos, bajuladores e mulheres plásticas de cabeça vazia. E então, esta noite, vi uma mulher linda e suave comandar uma sala com o fogo de uma rainha siciliana. A respiração de Rosana engasgou-se. Linda, suave. Ela ficou chocada. Lorenzo afastou-se, a máscara do chefe da máfia frio e calculista a voltar a cair, mas o fogo nos seus olhos permaneceu. Ele abotoou o seu casaco e olhou para os seus homens. Não confio nela fora da minha vista, disse Lorenzo, embora os seus olhos ainda estivessem fixos em Rosana. E francamente, não tenho intenção de a deixar ir. O sangue de Rosana gelou. Não, não, esperem, por favor. Lorenzo virou-se, caminhando em direção a um elegante SUV preto, a trabalhar a poucos metros de distância. Olhou por cima do ombro, a sua voz a ecoar nas paredes de betão com uma autoridade absoluta e aterradora. Coloca no carro, Mateo, comandou Lorenzo. Não a deixe sair. O interior do SUV era uma caverna de couro preto, vidro escurecido e silêncio sufocante. Rosana foi empurrada para o banco de trás por Mateo, não com força suficiente para magoar, mas com força suficiente para lembrar exatamente quem estava no comando. Ela aterrou pesadamente na luxuosa estofagem, o peito ofegante enquanto se arrastava em direção à porta oposta. A fechadura já tinha sido desativada pelo interruptor principal na frente. Ela estava presa. Um segundo depois, Lorenzo sentou-se ao lado dela, trazendo consigo o cheiro de bergamota cara e perigo. A porta bateu atrás dele, selando-os. Mateo ocupou o banco do passageiro e Luca pôs-se ao volante. O pesado veículo saiu suavemente da garagem subterrânea, misturando-se no trânsito da meia-noite do centro de Chicago. Rosana pressionou as costas contra o vidro frio da janela, apertando o seu camisola de lã largo em torno das suas curvas grossas. O seu coração batia tão rápido que se sentia tonta. Ela lera crime verdadeiro suficiente e vira filmes suficientes para saber o que acontecia às pessoas que eram forçadas para dentro de carros pretos pela máfia. Respira, Rosana, comandou Lorenzo gentilmente. Ela virou a cabeça para o olhar. No brilho intermitente das luzes da rua, o seu rosto era um estudo de ângulos duros e poder relaxado. Ele não a estava a olhar como uma prisioneira. Ele estava a observá-la como uma pintura inestimável que acabara de adquirir com sucesso num leilão. Vais matar-me, sussurrou ela, a voz a tremer. Eu disse-te que não ouvi nada. Se eu quisesse que morresses, nunca terias chegado ao teu carro, respondeu Lorenzo,
o seu tom conversacional. Ele estendeu a mão e abriu um pequeno compartimento de madeira polida entre os bancos, extraindo um decantador de cristal e um copo. Serviu uma pequena medida de líquido âmbar e estendeu-lhe. Bebe. Vai acalmar os teus nervos. Rosanna olhou para o copo, depois para ele. Está envenenado? Uma risada profunda e genuína saiu do peito de Lorenzo. Foi um som rico e surpreendente. É um Scott de 50 anos, gatina. Não o desperdiçaria a envenenar uma caterer. Bebe. Com as mãos a tremer, Rosanna pegou no copo. Os seus dedos roçaram nos dele e ela sentiu um choque de calor subir pelo seu braço. Tomou um gole. O líquido a queimar um rasto de boas-vindas ardente pela sua garganta, acalmando o seu pânico. Onde me estás a levar? Perguntou ela, a sua voz a estabilizar ligeiramente. Para minha casa, disse Lorenzo, recostando-se no couro. Os seus olhos escuros percorreram-na deliberadamente devagar. Ele notou o alargamento suave e largo das suas ancas contra o assento, a queda pesada e natural dos seus seios sob a lã grossa e o rubor da adrenalina a manchar as suas bochechas. Ele não escondeu o seu consumo visual dela. Ele queria que ela o sentisse. Não é seguro para ti voltares para o teu apartamento. Dante tem lealistas. Se eles descobrirem que houve uma testemunha naquela sala de jantar, não serão tão acomodadores como eu. Sou uma civil, protestou Rosanna, a sua indignação a superar momentaneamente o seu medo. Tenho uma vida. Tenho um casamento para 600 pessoas amanhã às 6 da manhã. Não posso simplesmente desaparecer no submundo da máfia. Lorenzo ergueu uma sobrancelha, claramente divertido com o seu acesso de fúria. Estás sob a minha proteção pessoal, e a tua principal preocupação é uma recessão de casamento. É um evento de 2 milhões de euros, retrucou Rosanna, as mãos a gesticular no ar. Passei 8 meses a procurar champanhe vintage e a discutir com floristas. Se eu não aparecer, a noiva terá um ataque de nervos. As esculturas de gelo derreterão e serei despedida. Lorenzo olhou para ela por um longo momento. A diversão desapareceu, substituída por aquela fascinação pesada e perigosa. A maioria das mulheres no seu mundo eram frágeis, obcecadas com dietas, status e em agradar aos homens violentos à sua volta. Elas encolhiam-se para caber em vestidos apertados e papéis sociais ainda mais apertados. Mas Rosanna ocupava espaço. Ela era inteiramente ela mesma, furiosa, suave, ferozmente competente e completamente imperturbável pelos milhões de euros em dinheiro ilegal a mover-se à sua volta. No entanto, enfurecida pela logística de uma festa. Tu és magnífica, murmurou Lorenzo, quase para si mesmo. Rosanna piscou os olhos, o combate momentaneamente tirado dela. O quê? Chegamos, disse Lorenzo, suavemente, desviando a sua confusão. O SUV desceu por uma rampa subterrânea privada e vedada, sob um arranha-céu de vidro imponente na Lakeshore Drive. Quando o carro estacionou, Lorenzo guiou-a para fora. Colocou uma mão pesada e possessiva na parte inferior das suas costas. Rosanna enrijeceu-se, mas o calor da sua palma irradiou através do seu camisola, enviando um calafrio confuso pela sua espinha. Viajaram num elevador privado em silêncio, os números a subirem até ao nível da penthouse. Quando as portas prateadas se abriram, Rosanna entrou numa vasta fortaleza de milhões de euros no céu. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica deslumbrante das águas escuras e revoltas do Lago Michigan e do cintilante horizonte de Chicago. A decoração era austera, masculina e impossivelmente cara. Sente-te à vontade, instruiu Lorenzo, atirando as suas chaves para uma mesa de consola de mármore. Mateo providenciará que uma mala com os teus pertences seja buscada ao teu apartamento. Não, disse Rosanna firmemente, fincando os pés no tapete felpudo. Cruzou os braços sobre o peito, levantando inadvertidamente o seu peito pesado. Os olhos de Lorenzo desceram imediatamente, seguindo o movimento com precisão faminta, antes de voltarem a fixar-se no seu rosto. Eu não vou ficar aqui. Eu vou me embora. Lorenzo fechou a distância entre eles com uma velocidade aterradora. Antes que ela pudesse recuar, ele estava encostado a ela, a dominá-la. Ele levantou-se, as suas grandes e ásperas mãos a acariciarem o seu rosto. Rosanna ofegou,
os seus lábios a separarem-se enquanto olhava para os seus olhos de obsidiana. Tu não vais embora, Rosanna, disse ele, a sua voz a descer para um sussurro áspero e rouco. Estás sob a minha proteção pessoal agora. Provastes a tua inteligência naquela chamada com Rossi. Provastes o teu fogo. E, francamente, olhar para ti está a levar-me totalmente à loucura. O seu polegar acariciou o seu lábio inferior, o seu olhar descendo para a sua boca. A respiração de Rosanna engasgou-se. Ela nunca fora olhada assim, como se fosse um banquete, e ele fosse um homem faminto. A sociedade sempre lhe dissera que o seu corpo era algo a ser gerido, escondido ou pelo qual pedir desculpa. Lorenzo olhou para ela como se ela fosse uma deusa destinada a ser adorada. Deixa-me ir ao hotel amanhã, respirou Rosanna, incapaz de quebrar o seu olhar. Uma ideia desesperada e selvagem formou-se na sua mente. Deixa-me gerir o meu evento. Absolutamente não, rosnou Lorenzo, o seu aperto no seu rosto, apertando ligeiramente como aviso. É demasiado exposto. Os homens de Dante. Dante usou os caminhões de suprimentos de Rossi para mover o teu dinheiro, explicou Rosanna, as palavras a saírem depressa. O silêncio na penthouse era absoluto. Lorenzo congelou, o seu polegar a parar nos seus lábios. Atrás deles, Matteo, que acabara de sair do elevador, parou abruptamente. Lorenzo baixou lentamente as mãos, embora não se afastasse. Explica. Rosanna engoliu em seco, o seu cérebro logístico a entrar em ação. Este era o seu elemento. Dante disse que o manifesto no cais da Marinha estava limpo, mas o dinheiro desapareceu antes de chegar a Lower Wacker Drive. Rossi é um importador. Ele traz carregamentos de alimentos dos mesmos portos. Quando Rossi me ligou hoje à noite para me extorquir 30 mil euros, ele disse que os seus caminhões estavam retidos na alfândega, mas eu rastreio a logística de fornecedores do hotel. Os caminhões de Rossi passaram pela alfândega há 3 dias. Estão a ficar num pátio de retenção em Cícero. Os olhos de Lorenzo estreitaram-se, a sua mente brilhante e calculista a alcançá-la. Dante não perdeu o dinheiro. Escondeu-o na cadeia de suprimentos de catering. Ele está a usar os caminhões refrigerados de Rossi como um cofre móvel. E esses caminhões deveriam estar no Drake amanhã de manhã às 6 da manhã. Limpa a garganta, disse Rosanna, o queixo levantado desafiadoramente. Se me trancares nesta penthouse, Rossi vai assustar-se. Ele vai saber que algo está errado quando eu não aparecer, e ele vai arrancar os caminhões. Perderás os teus 2 milhões de euros, mas se me deixares ir trabalhar... Lorenzo olhou para ela, uma mistura profana de orgulho, luxúria e choque a formar-se no seu peito. Ela era uma civil, uma caterer, uma rapariga gordinha de Logan Square, e ela acabara de desvendar um plano de fraude de um sindicato em 3 minutos, usando uma folha de cálculo de fornecedores de casamentos. Um sorriso lento e perverso espalhou-se pelo rosto de Lorenzo. Matteo, chamou Lorenzo, os seus olhos nunca deixando o rosto corado de Rosanna. Sim, chefe, respondeu Matteo, avançando. Manda engomar o teu smoking, ordenou Lorenzo suavemente. Amanhã, vamos a um casamento. O grande salão de baile do Hotel Drake era uma sinfonia de caos controlado às 7 da manhã. Garçons espalhavam-se pelos extensos tapetes persas. Floristas arranjavam desesperadamente milhares de hortênsias brancas e técnicos de iluminação gritavam ordens do andaime. No centro de tudo estava Rosanna Hastings, vestindo um fato de calças preto imaculado e fresco que abraçava suas curvas, uma prancheta pressionada contra o peito e um auricular preso sobre a orelha. Ela estava completamente no seu elemento, uma general a comandar as suas tropas e ladeada por ela, parecendo completamente fora de lugar, mas inegavelmente letal, estavam Lorenzo Bianchi e os seus 2 principais executores. Lorenzo recusara-se a deixá-la fora da sua vista. Ela e Matteo e Luca estavam vestidos em smokings pretos feitos à medida, misturando-se perfeitamente com o ambiente ultra-luxuoso do casamento do CEO de tecnologia, salvaguardando a distinta e aterradora aura de violência que irradiavam. A equipa do hotel assumiu que eram a equipa de segurança privada do noivo e sabiamente mantiveram-se à distância. Rosanna apontou um dedo perfeitamente manicure para um mordomo aterrorizado. Os garfos de ostras vão para o lado de fora, Kevin.
Se vir mais uma mesa mal posta, estarás na lavagem da louça durante um mês. Sim, senhorita Hastings, guinchou o rapaz, praticamente a correr. Lorenzo encostou-se a um pilar de mármore, braços cruzados sobre o seu largo peito, observando-a com olhos escuros e amendoados. A visão dela, curvilínea, comandando, ferozmente inteligente e a dar ordens, estava a fazer coisas ao seu autocontrolo que ele não antecipara. Todas as vezes que ela colocava as mãos nas ancas largas em frustração, a sua mandíbula apertava. Ele queria limpar o salão de baile, trancar as portas de mogno e puxá-la para cima de uma das mesas cobertas de linho. Chefe, murmurou Mateu, aproximando-se dele. A zona de carga. Os caminhões de Rossi acabaram de chegar. O seu comportamento mudou instantaneamente de observador enamorado para predador de topo. Ele afastou-se do pilar. Ele tem o dinheiro? Vamos descobrir, disse Lorenzo suavemente. Ele aproximou-se por trás de Rosana, inclinando-se para que os seus lábios roçassem a concha da sua orelha. Sentiu-a arrepiar-se com o contacto. É hora, gatina. Rosana assentiu, a sua máscara profissional a colocar-se sobre a sua crescente ansiedade. Virou-se e marchou em direção aos elevadores de serviço, os seus saltos sensatos a clicarem no chão de mármore. Lorenzo, Mateu e Luca seguiram numa formação apertada em V atrás dela. Lá embaixo, nas docas de carga de betão, o ar matinal estava frio e cheirava a exaustão. 2 enormes caminhões frigoríficos estavam estacionados contra as baias. Senhor Rossi, um homem corpulento e careca num fato barato, estava na rampa de betão, a gritar em italiano para um recepcionista de hotel confuso. Eu disse-te que não abro a traseira até falar com a mulher Hastings. Onde está a transferência bancária? Gritou Rossi. Estou mesmo aqui, Rossi. A voz de Rosana soou, afiada e comandando. Rossi virou-se, um sorriso presunçoso a formar-se nos seus lábios, até ver os 3 homens atrás dela. A cor desapareceu instantaneamente do seu rosto, deixando-o com um tom doentio de cinzento. Ele reconheceu Lorenzo Bianchi imediatamente. Todos no submundo de Chicago conheciam o rosto do homem que dirigia o sindicato. Senhor Bianchi, gaguejou Rossi, dando um passo atrás até as suas costas baterem no metal frio do seu caminhão. O quê? O que estás a fazer aqui numa entrega de catering de hotel? Lorenzo não disse uma palavra. Apenas gesticulou suavemente com a mão, cedendo a Rosana. Rosana avançou, fincando os pés. Ela não encolheu. Ela não se encolheu. Deixou o seu tamanho e a sua autoridade ocuparem o espaço que merecia. Abre os caminhões, Sr. Rossi, exigiu Rosana, mudando para o dialeto siciliano rápido e gutural que a expusera na noite anterior. Ou agora, disse senhora. Almice. Rossi entrou em pânico, os seus olhos a percorrerem freneticamente as saídas, mas Luca já se movera, bloqueando a rampa. Mateo tirou uma pistola silenciada do seu casaco de smoking, escondendo-a casualmente contra a sua coxa. Abre a traseira, Rossi, disse Lorenzo em inglês, a sua voz um grave e aterrador rumor. Ou Luca vai abrir para ti, usando a tua cabeça decepada para esmagar o cadeado, soluçou Rossi. Com mãos trêmulas, ele tirou um molho de chaves do bolso e destrancou o pesado cadeado na parte de trás do primeiro caminhão. Ele levantou a porta de metal rolante. Uma lufada de ar gelado atingiu-os. Dentro do caminhão estavam dezenas de caixas de madeira com o logótipo de um fornecedor italiano de alimentos gourmet. A burrata e as trufas, sussurrou Rossi, tal como o contrato dizia. Rosana subiu para a rampa, ignorando a temperatura gelada. Passou pela primeira fila de caixas, os seus olhos a percorrerem os números do manifesto impressos nas laterais. O manifesto de Dante registrou um carregamento secundário, murmurou ela para Lorenzo, que a seguira para dentro do caminhão. Estava marcado como produtos secos perecíveis, mas olha para as datas. Ela apontou para as caixas empilhadas na parte de trás. A tinta nas etiquetas é ligeiramente diferente. Mateu, gritou Lorenzo. Mateu guardou a arma, pegou num pé de cabra numa prateleira de ferramentas perto da doca e saltou para o caminhão. Ele desceu a pesada barra de ferro, estilhaçando a tampa de uma das caixas de trás. Em vez de trufas ou queijo, a caixa estava empacotada até ao topo com pilhas de notas de 100 euros embrulhadas em plástico.
Lorenzo olhou para o dinheiro, depois virou lentamente a cabeça para olhar para Rosana. Ela estava a tremer ligeiramente com o frio do caminhão frigorífico, os braços enrolados em si mesma. Ela tinha conseguido. Uma caterer encontrara 2 milhões de euros em dinheiro da máfia roubado em menos de 12 horas. Leva o dinheiro, ordenou Lorenzo a Matteo, sem tirar os olhos de Rosana. Leva Rossi para o armazém. Ele e Dante têm muito para conversar. Não, espera, gritou Rosana de repente, agarrando o braço de Lorenzo. Lorenzo olhou para sua mão, surpreendido pela sua audácia. O quê? As caixas da frente, disse Rosana, os dentes a chocalharem ligeiramente. As trufas e a burrata. Preciso delas. O casamento é daqui a 5 horas. Por um momento, Lorenzo, no entanto, apenas a olhou. Depois atirou a cabeça para trás e riu. Foi um som alto e estrondoso que ecoou nas paredes de betão da doca de carga. Ele riu tanto que teve de enxugar uma lágrima do olho. És inacreditável, disse Lorenzo, abanando a cabeça. Ele estendeu a mão, agarrando as lapelas do seu blazer e puxou-a contra o seu peito sólido. Ignorando quem os visse, ele envolveu os braços à volta da sua cintura suave e grossa, enterrando o rosto no seu pescoço, inspirando o cheiro do seu perfume de baunilha e do ar frio. Podes ficar com as tuas trufas, Mia Regina, minha rainha, sussurrou Lorenzo ferozmente contra a sua pele, fazendo os seus joelhos fraquejar. Mas depois deste casamento, acabaste de servir outras pessoas. Pertences-me agora. Às 21, o grande salão de baile do Hotel Drake era um espetáculo cintilante e rugindo de riqueza extrema e excesso. 500 convidados rodopiavam pela pista de dança polida sob o brilho de 3 enormes lustres de cristal. O quarteto de cordas transitara perfeitamente para uma banda de jazz de 10 elementos, e o champanhe fluía como um rio dourado. Parada nas sombras do arco coberto de veludo, Rosanna Hastings era uma maestrina a conduzir uma sinfonia impecável. O seu auricular zumbia constantemente com atualizações da cozinha, do manobrista e da equipa de sala. A burrata importada e as trufas resgatadas de um caminhão de lavagem de dinheiro da máfia, há poucas horas, tinham sido servidas com aplausos estrondosos da família ridiculamente snob da noiva. Os pés de Rosana doíam, as suas costas doíam e as calças tipo espartilho, sob o seu fato feito à medida, pareciam um dispositivo de tortura medieval. Mas a adrenalina de um evento perfeitamente executado zumbia nas suas veias. Ela era brilhante nisso e sabia disso. No entanto, apesar do caos do casamento multimilionário, Rosana estava hiperconsciente da presença escura e pesada que estava exatamente a 3 metros à sua esquerda. Lorenzo Bianchi não deixara o hotel. Enquanto Matteo e Luca haviam discretamente se livrado do Sr. Rossi e dos 2 milhões de euros em dinheiro roubado. Lorenzo ficara para trás. Estava perto da varanda VIP, um copo de scotch de cristal na mão, parecendo um deus sombrio que acidentalmente vagara por uma celebração mortal. O seu casaco de smoking feito à medida estava desabotoado, e os seus penetrantes olhos de obsidiana seguiam cada movimento de Rosana. Ele observava-a a dirigir a equipa, a acalmar uma dama de honra em pânico e a negociar uma mudança súbita de iluminação com um orgulho feroz e aterrador. Rosana alisou as mãos sobre as suas ancas largas, tentando ignorar o calor que se acumulava no seu estômago sempre que o olhar de Lorenzo descia sobre as suas curvas pesadas. Ela era uma rapariga gordinha de Logan Square que passara a vida inteira a tentar ser invisível para não ser ridicularizada ou descartada. Mas sob o olhar de Lorenzo, ela sentia-se magnífica. Ela sentia-se perigosa. A cozinha está a limpar o prato principal, murmurou Rosana para o microfone do seu auricular. Preparem os carrinhos de sobremesas. Quero que estejam a rolar em exatamente 4 minutos. Ela escaneou o perímetro do salão de baile, os seus olhos treinados, procurando qualquer coisa fora do lugar. Uma bebida derramada, uma cadeira instável, um convidado que se excedera. Em vez disso, os seus olhos fixaram-se nas portas de serviço perto da saída norte. 2 homens em casacos de catering brancos atravessaram as portas de madeira batente, carregando grandes tabuleiros prateados com tampa. Para qualquer outra pessoa, eram apenas garçons.
Mas Rosana era uma mestre em logística, e o seu cérebro imediatamente assinalou as anomalias. Primeiro, os casacos estavam amarrotados. Rosana estritamente estipulava que cada peça de uniforme da equipa fosse passada a ferro e engomada antes de um turno. Segundo, os homens caminhavam com passadas pesadas e decididas, sem a graça frenética e deslizante de funcionários profissionais. Mas foi o terceiro detalhe que fez o sangue de Rosana gelar. Usavam botas táticas pesadas e grossas de sola rígida. Os regulamentos do hotel exigiam sapatos de sola de borracha macia e antiderrapantes. Rosana tocou no seu auricular. Segurança. Aqui é Hastings. Tenho 2 funcionários não autorizados a entrar no corredor norte. Segurem-nos. Estática sibilou no seu ouvido. Segurança está ocupada na recepção. Senhorita Hastings. Um convidado teve uma emergência médica. Uma distração. Os olhos de Rosana voltaram para os 2 homens. Eles não estavam a dirigir-se às mesas dos convidados. Estavam a cortar a multidão, os seus olhos fixos no canto escuro e isolado onde Lorenzo Bianchi estava. Dante não usara apenas os caminhões para esconder o dinheiro. Ele sabia que os caminhões viriam ao Drake. Ele sabia que Lorenzo poderia aparecer para investigar. Dante enviara uma equipa de assassinato de reserva para eliminar o chefe enquanto ele estava exposto em público. Lorenzo olhava para o seu telemóvel, temporariamente distraído. A música estava demasiado alta. A multidão era demasiado densa. Mateo e Luca estavam algures na cave. O primeiro falso garçom meteu a mão sob a tampa prateada do seu tabuleiro. Rosana não pensou. O feroz instinto de sobrevivência protetora que ela aprimorara ao longo da vida tomou conta do seu sistema nervoso. "Ei!" gritou Rosana, abandonando o seu posto. Ela correu pelo chão polido, as suas coxas grossas a bombear, ignorando a queimação nos seus pulmões. Ela não era uma mulher pequena e delicada. Era robusta, poderosa e carregava um ímpeto sério. Enquanto o assassino retirava uma pistola silenciada de debaixo do tabuleiro prateado, apontando-a diretamente para as costas de Lorenzo, Rosana atingiu-o como um comboio de carga. Ela bateu com todo o peso do seu corpo no seu lado. O homem grunhiu de choque quando o ombro pesado de Rosana o atingiu bem nas costelas. O impacto enviou ambos a cair numa torre de champanhe de 6 andares. O som de vidro a estilhaçar foi ensurdecedor. Centenas de copos explodiram pelo chão de mármore numa maré de álcool pegajoso e estilhaços. A música parou violentamente com um guincho. Os convidados gritaram, recuando. Lorenzo virou-se, os seus instintos a entrarem em ação instantaneamente. Viu Rosana enredada no chão no meio do vidro partido, a lutar contra o primeiro assassino. Ele também viu o segundo homem a levantar uma arma com uma velocidade letal e deslumbrante. Lorenzo sacou a sua própria arma da sua funda de ombro. Pip, pip. 2 tiros silenciados ecoaram como estalos abafados de um chicote. O segundo assassino caiu instantaneamente, a agarrar o seu joelho partido. A sua arma a deslizar pelo chão, o homem imobilizado por baixo. Rosana rugiu de raiva e deu um tapa na sua cara. O golpe atirou Rosana para o mármore molhado, a sua bochecha a arder violentamente, a sua visão a pontilhar. O assassino arrastou-se para cima, a levantar a sua arma em direção a Lorenzo. Ele nunca disparou. Lorenzo atravessou a distância num único e aterrador salto. Ele não atirou no homem. Agarrou o assassino pela garganta, levantou-o 1 centímetro do chão e bateu com o crânio dele para trás contra o pilar de mármore com um som nauseante. O homem ficou imediatamente mole, deslizando pelo chão. O silêncio, pesado e sufocante, desceu sobre o salão de baile. Os convidados estavam paralisados em absoluto horror. Lorenzo não olhou para os homens a sangrar. Ele ajoelhou-se nas poças de champanhe e vidro partido, guardando a sua arma. As suas grandes mãos a tremer pairavam sobre Rosana, aterrorizadas por a tocar, aterrorizadas por encontrar um buraco de bala. "Rosana!" Respirou Lorenzo, a sua voz rouca, despojada de toda a sua fria autoridade mafiosa. "Rosana, olha para mim." Rosana piscou os olhos, empurrando-se para cima sobre os cotovelos. O seu fato preto estava encharcado de champanhe. Um corte fino na sua palma
sangrava onde ela aterraram num talo de vidro, mas de resto, estava completamente intacta. Ela olhou para Lorenzo. Os seus olhos estavam arregalados, frenéticos e cheios de um terror desesperado e consumidor que a abalou até ao âmago. O homem mais perigoso de Chicago estava de joelhos por ela. "Estou bem", ofegou ela, o peito a ofegar pesadamente. "Estou bem." Lorenzo soltou um suspiro rouco. Puxou-a para o seu peito, enterrando o rosto no seu cabelo escuro, envolvendo os braços firmemente à volta da sua cintura grossa. Ele abraçou-a tão apertado que ela mal conseguia respirar, e ela não se importou. Ela enterrou o rosto no seu pescoço, agarrando as lapelas dele. "Chefe!" gritou Mateo, irrompendo pelas portas de serviço com Luca. Ambos os homens com armas em punho. Eles olharam para a cena, os assassinos caídos, os convidados aterrorizados e Lorenzo a agarrar a organizadora de eventos no chão. Lorenzo afastou-se lentamente, as suas mãos a acariciarem o rosto de Rosanna. Ele traçou com o polegar a marca vermelha na sua bochecha onde o homem a atingira. Uma escuridão aterradora e assassina eclipsou os seus olhos. "Limpa isto", comandou Lorenzo a Mateo, a sua voz a ecoar pelos tetos abobadados como uma sentença de morte. "Levam estes pedaços de lixo para a carrinha. Diz à banda para voltar a tocar. Diz aos convidados que se alguém disser uma palavra disto à polícia, visitarei pessoalmente as suas casas." Ele levantou-se sem esforço, levantando Rosanna do chão com ele, como se ela não pesasse nada. Ele segurou-a firmemente ao seu lado, o braço à volta dela. "Para onde vamos?" perguntou Rosanna fracamente, apoiando seu peso pesado no seu corpo sólido. "Para casa", disse Lorenzo, a mandíbula apertada. "Acabaste de trabalhar pelo resto da tua vida." A penthouse estava silenciosa, exceto pelo som do feroz vento de Chicago a uivar contra os vidros do chão ao teto. Rosanna estava no centro do vasto quarto principal, iluminada apenas pelo brilho das luzes da cidade que entravam pelas janelas. Ela tremia, a adrenalina finalmente tinha batido, deixando-a completamente exausta. O seu fato estava arruinado, rígido com champanhe seco, e o seu cabelo caía dos seus grampos num halo escuro e despenteado. A pesada porta de Mogno fechou-se. Lorenzo entrou no quarto. Ele tirara o seu casaco de smoking e a funda do ombro, deixando-o com uma camisa branca impecável que esticava contra os seus largos ombros. Ele caminhou lentamente em direção a ela, os seus olhos escuros, pesados e ardendo com uma intensidade aterradora. "Deixa-me ver-te", murmurou ele, a sua voz um sussurro rouco e baixo. Rosanna permaneceu perfeitamente imóvel enquanto Lorenzo parava à sua frente. As suas grandes mãos cicatrizadas estenderam-se, agarrando gentilmente as lapelas do seu blazer arruinado. Com uma ternura surpreendente, ele tirou o casaco dos ombros dela, atirando-o para uma poltrona de couro próxima. "Arruinei o casamento", sussurrou Rosanna. Uma súbita e absurda onda de culpa profissional lavou-a. A torre de champanhe era a peça central. Lorenzo soltou uma risada ofegante e incrédula. Ele enquadrou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhar para os seus olhos. "Atiraste-te à frente de uma bala por mim", disse Lorenzo, a sua voz a tremer com uma mistura aterradora de admiração e fúria. "Usaste o teu próprio corpo para proteger um homem que conheceste ontem. És magnífica, Rosanna. És a criatura mais corajosa e irritantemente brilhante que já encontrei. E se aquele homem te tivesse matado, eu teria queimado esta cidade inteira às cinzas." A respiração de Rosanna engasgou-se. "Lorenzo, não. Ouve-me", comandou ele suavemente, os seus polegares a acariciarem as suas maçãs do rosto. "Passei a minha vida rodeado de pessoas que se encolhem, que mentem, que se desvanecem no fundo. E depois há tu. Tu ocupas espaço, comandas salas, falas a língua dos meus antepassados com o fogo de uma rainha, e olhas para mim sem um pingo de medo." As suas mãos deslizaram pelo pescoço dela, traçando a linha da sua clavícula antes de deslizarem sobre as suas curvas pesadas e macias. Ele não hesitou nem evitou o seu tamanho. Ele adorava-o. As suas palmas largas assentaram firmemente nas suas ancas largas, agarrando a sua carne macia possessivamente. "A sociedade diz às mulheres como tu para se esconderem", sussurrou Lorenzo ferozmente,
inclinando-se até os seus lábios estarem a 1 milímetro dos dela. Mas tu nunca foste feita para te esconderes, minha Regina. Foste feita para governar. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Rosanna, lavando décadas de inseguranças, de se sentir demasiado grande, demasiado barulhenta, demasiado indigna de amor. Lorenzo Bianchi não a quis apenas apesar do seu tamanho. Ele ansiava por ela exatamente como ela era. Não sei como ser uma esposa da máfia, respirou Rosanna, as suas mãos a subirem pelo seu peito sólido, os seus dedos a embaraçarem-se no seu cabelo escuro. Não serás uma esposa da máfia, rosnou Lorenzo, fechando a distância final e capturando os seus lábios num beijo brutal e desesperado. Ele beijou-a com uma violência faminta, a sua língua a varrer a sua boca, provando os restos de champanhe e adrenalina. Rosanna gemeu, apoiando o seu peso pesado nele. Lorenzo gemeu, as suas mãos a deslizarem para agarrar as suas costas macias e redondas, levantando-a ligeiramente do chão. Quando finalmente se afastou para respirar, os seus olhos estavam negros de luxúria. Não terás um lugar à margem, prometeu Lorenzo, traçando beijos quentes e de boca aberta pela sua mandíbula e pelo seu pescoço exposto, fazendo-a ofegar. Tu rastreaste o meu dinheiro roubado em 3 minutos. Lestei falhas logísticas como um gênio. Não quero um troféu, Rosanna. Quero uma parceira. Quero a minha subchefe. Os olhos de Rosanna abriram-se de repente, o choque a percorrer o seu sistema. Queres que eu dirija a logística do sindicato? Lorenzo sorriu contra a sua pele, mordiscando suavemente a sua clavícula. Quero que tu dirijas tudo. Os meus negócios, o meu dinheiro, a minha vida, a minha cama. Quero-te ao meu lado quando me sentar à cabeceira da mesa. Ninguém mais te vai olhar para além de ti. Eles vão curvar-se a ti. Ele afastou-se o suficiente para olhar, as suas mãos a deslizarem sob a bainha da sua blusa de seda arruinada, as suas palmas quentes e ásperas pressionadas contra o seu estômago macio e cheio. Rosanna instintivamente encolheu-se, um antigo hábito de vergonha. Mas Lorenzo parou-a imediatamente. Não, comandou ele, a sua voz espessa de desejo. Nunca te encolhas por mim. Deixa-me sentir-te. Toda tu. Toda a Kimok. Rosanna exalou um suspiro trêmulo, relaxando os músculos, deixando a sua barriga descansar pesadamente nas suas palmas. O olhar de pura e desenfreada adoração nos olhos de Lorenzo enviou um raio de calor líquido diretamente para o seu âmago. Ele beijou o seu estômago. Ele beijou as suas coxas largas. Ele beijou cada parte dela que o mundo lhe dissera que era uma falha, transformando-as em altares. Enquanto Lorenzo a carregava em direção à enorme cama coberta de seda, Rosanna olhou pelas janelas do chão ao teto para o cintilante horizonte de Chicago. Ela já não era a gerente de catering invisível parada nas sombras da sala de jantar. Ela era Rosanna Hastings, a mulher que gritara em siciliano, descobrira um roubo de 2 milhões de euros e capturara o coração do homem mais perigoso da cidade. A mulher invisível estava morta. A rainha chegara. Que jornada selvagem e cheia de adrenalina. De ser a caterer invisível nas sombras a tornar-se a rainha brilhante e feroz de um império mafioso moderno, Rosanna provou que o verdadeiro poder é ocupar o espaço que se merece e nunca se encolher por ninguém. Lorenzo não se apaixonou simplesmente. Ele encontrou a sua igual. Se gostaste deste romance dramático e cheio de reviravoltas da máfia e queres mais histórias de mulheres imparáveis e sem remorsos a dominar o submundo, clica no botão de gosto. Não te esqueças de te subscrever e de clicar no sino de notificação para nunca perderes a nossa próxima história arrebatadora. Partilha este vídeo com um amigo que adora um romance sombrio e protetor. E deixa um comentário abaixo. O que farias se estivesses nos sapatos de Rosanna naquela altura?